Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de sábado recheado de informações. Vocês viram aí que não está tendo aquela empolgação dos outros dias, né? Vocês já sabem por quê, mas eu vou dizer daqui a pouco também, por externar aí a minha tristeza com relação ao ocorrido dessa noite de sexta-feira, né? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se, acione o sino da notificação, não esquece de dar o seu like, que o seu like é muito importante, né? Então, vamos seguindo aqui, faleceu, né, já trouxe essa informação ontem mesmo, mas agora aqui no vídeo, faleceu ontem aos 92 anos de idade, Mário Jorge Lobo Zagallo, né? E o último adeus aí ao ídolo vai ser dado amanhã, domingo, dia 7, lá na sede da CBF, a partir de 9h30 da manhã. O corpo será velado lá e estará aberto ao público para que os torcedores, os fãs de Zagallo, possam ir lá dar o seu último adeus. O sepultamento será no cemitério São João Batista, em Botafogo, às 16 horas, também de domingo, né? E o Flamengo emitiu uma nota aí nas suas redes sociais ao grande Lobo, ao grande Zagallo. Abre aspas aqui, ó. Zagallo eterno tem 13 letras. Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mário Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte. Zagallo vestiu o manto sagrado em 205 partidas, fez parte do timaço que conquistou o tri-estadual em 53, 54 e 55. Ainda como jogador do mais querido, foi convocado para a Copa do Mundo de 1958 e entrou para a história como um dos principais nomes da seleção brasileira que ganhou o primeiro título mundial. O velho Lobo voltou à história do mais querido no comando técnico. Era ele o comandante no título carioca de 1972 e em 2021, quando vencemos a Copa dos Campeões. E quem não lembra da vibração dele de colete por cima do manto sagrado quando o Pet nos garantiu o quarto tricampeonato aos 43 minutos do segundo tempo. Golaço de falta, Zagallo vibrou muito. O esporte brasileiro tem o tetracampeão mundial Zagallo, um pioneiro, um recordista, e o Flamengo tem em Zagallo um ídolo histórico. Obrigado por tanto, velho Lobo. Zagallo eterno. Isso aí está nas redes sociais do Flamengo, né? Que o Deus conforte os corações dos familiares, parentes, amigos e torcedores. Então, seguindo aqui com as notícias, né? Flamengo cria equipe interna para cuidar do gramado do CT e projeta excelência em 2024. É nada mais do que justo. No cenário atual, o Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, é considerado aí um dos melhores centros de treinamento do futebol brasileiro. Apesar disso, o rubro-negro aí segue buscando possíveis melhorias para a estrutura e agora projeta 2024. Uma das metas da diretoria é garantir excelência no gramado. Não é à toa que a equipe tratou de montar um grupo interno que será responsável pelos cuidados com a grama no CT. A ideia do Flamengo é ter mão de obra própria presente no dia a dia do clube, sem necessidade de contratação de terceiros para serviços de manutenção. Por isso, o clube contratou mão de obra e também maquinário suficiente para todo o serviço. Junto com isso, criou-se até mesmo uma oficina para a manutenção das máquinas. Desta forma, o clube entende que haverá menos morosidade para correções necessárias. Vale destacar aí que, inicialmente, Tite teve boa impressão do gramado e a estrutura do Ninho do Urubu. Contanto, por estar acostumado com gramados de nível A do futebol mundial, o técnico indicou a possibilidade de melhorias. E essas melhorias vão ser feitas. Melhorias no gramado lá do CT evita problemas de lesões. Nós sabemos que uma das grandes rusgas que teve ano passado entre Gabriel Barbosa e Marcos Braz foi porque o Gabriel torceu o pé num buraco no gramado do Maracanã
Gabigol reclamou com Marcos Braz. Marcos Braz falou alguma gracinha para ele, os dois discutiram de maneira muito acirrada, né? Causou aí essa polêmica, repercutiu, já falei isso em outros vídeos. Então, menos lesões, menos jogadores no departamento médico, mais jogadores à disposição do técnico para as competições. Falando nisso, ano passado o Flamengo teria 7 competições, iria disputar 7 competições. Esse ano de 2024 o Flamengo vai disputar, por enquanto, apenas 4 competições. Olha só, o ano que era para ter sido mágico, infelizmente não foi, né? Vamos mudar aqui de assunto, né? Vamos falar agora sobre o miteiro, Everton Ribeiro. A ideia do Flamengo é fazer uma série de homenagens internamente para agradecer ao atleta pelos serviços prestados. Vale destacar ainda que Everton Ribeiro também terá a oportunidade de se despedir da torcida no Maracanã. Isso porque existe um combinado para que o atleta vá ao primeiro jogo da equipe no estádio em 2024. O jogador terá cerimônia com as taças e homenagens no gramado antes da partida. Merece muito o miteiro, né? Então, vamos mudando aqui de assunto. A CBF divulgou a tabela básica do campeão da Copa do Brasil de 2024 e o Flamengo só entra na terceira fase. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite de sexta-feira a tabela básica da Copa do Brasil de 2024, juntamente com o regulamento específico e o plano geral de ação do torneio. Com isso, a competição terá início no dia 21 de fevereiro. A Copa do Brasil de 2024 contará com 92 clubes de todas as 5 regiões do país, com início previsto para o fim do próximo mês. A primeira fase da competição será disputada nos dias 21 ou 28 de fevereiro. A grande decisão de mata-mata nacional está marcada para o dia 3 ou 10 de outubro. Vou trazer para vocês as datas da primeira fase. Primeira fase, de 21 ou 28 de fevereiro. Segunda fase, de 6 ou 13 de março. Terceira fase, de 1º ou 22 de maio. Oitava de final, 31 de julho ou 7 de agosto. Quarta de finais, dia 28 de agosto ou 12 de setembro. Semifinais, dia 2 ou 17 de outubro. E a grande final, dia 3 ou 10 de novembro. Tem que ver o calendário aí do Campeonato Brasileiro, o calendário da Libertadores da América. Tem que saber também outras competições que os clubes irão disputar. Então, por isso que não tem a data definida. É entre uma data, um dia ou outro, né? E o Flamengo só entra na disputa da Copa do Brasil na terceira fase do torneio. Isso ocorre devido aí à regra que concede folga nas primeiras eliminatórias para os clubes que estão disputando a Copa Libertadores da América. Isso serve para Botafogo, se ele passar, Bragantino, se ele passar, serve para Palmeiras, São Paulo, Fluminense e assim sucessivamente, né? Então, vamos aqui trocando de assunto. O Corinthians aí, que tentou a contratação do atleta Thiago Maia, não conseguiu, mas o atleta pode estar indo de malas prontas para o Internacional de Porto Alegre. Aqui, ó. Mesmo que sua ida para o Corinthians tenha melado, o volante Thiago Maia ainda pode deixar o Flamengo para jogar no Internacional. De acordo com o portal UOL, o Clube Gaúcho estava observando de longe a movimentação corintiana e agora irá intensificar as conversas com o Flamengo. Internamente, o Inter acredita que terá um final feliz na transação. Nós, flamenguistas, também esperamos a mesma coisa, né? Thiago Maia foi muito criticado no ano passado. O Thiago Maia que deixou muito a desejar. Depois da saída de João Gomes carregava ele nas costas. Thiago Maia parou de jogar. Então vamos seguindo aqui, ó. Entretanto, a equipe colorada não quer que a negociação se torne uma novela. Ou seja, tentará ter um desfecho positivo ou negativo até o fim da próxima semana. Com o contrato com o Flamengo até 2026, Thiago Maia até topa respirar novos ares, mas também não descarta iniciar 2024 na Gávea, já que é torcedor do Flamengo e foi titular durante boa parte de 2023. Ser titular não significa que ele jogou bem, não. Não significa mesmo. Sabemos muito bem disso. Passamos muita raiva com o Thiago Maia. Conforme ainda dito pelo UOL, Eduardo Coudet, treinador do time do Beira-Rio, aprovou a chegada de Thiago Maia em Porto Alegre. Tomara que essa negociação vá avante, tomara que ele consiga ser transferido.
Tomara que ele tenha muito sucesso no Internacional e bem longe do Flamengo, e que ele dê aquelas pichotadas quando for jogar contra o Flamengo consiga vencer o Internacional com o erro dele, né? Então, seguindo aqui, Carlos Eduardo Batista, empresário de Everton Ribeiro, destacou que preferência era seguir no Flamengo. Todo mundo já sabia disso, preferência era seguir no Flamengo, mas o Flamengo não respondeu aí ao atleta, a pedida dele de 1 ano, mais gatilhos por mais 1 ano, né? Aqui, abre aspas para o que disse Carlos Eduardo Batista, staff aí do Everton Ribeiro. A preferência de Everton Ribeiro sempre foi permanecer no Flamengo. Como o Flamengo ofereceu contrato só de 1 ano, tentamos metas para tentar melhorar, mas não foi possível. O Bahia veio com uma proposta interessante na parte financeira e o objetivo fazer o time muito forte, com o objetivo de fazer o time muito forte e competitivo, disse aí o empresário Eduardo Batista. E ele continua aqui dizendo, abre aspas, também foi muito interessante do Everton Ribeiro, assim que acabar o contrato, trabalhar como embaixador do Grupo City. Ele vai ter preferência de escolher dirigente, embaixador, manager. A gente aí ouviu a promessa do pessoal de construir um time forte, competitivo, que vai brigar lá em cima na tabela. O Bahia vai ser isso daqui para frente. Ele manda uma mensagem ao mercado que está vindo muito forte. Realmente, tem mais de 320 milhões do Grupo City para o Bahia poder investir em contratações. E uma dessas aí é o Everton Ribeiro e tem outros aí. Agora vamos falar de um outro assunto aqui, um assunto chato, mas é muito sério. Assim como no esporte, o jogo da vida pode virar a qualquer momento. Sendo assim, naquele momento mais difícil, não deixe dor de cabeça, deixe apenas saudades para os seus familiares. Faça a SINAF Seguro e Assistência Funeral e garanta a tranquilidade da sua família. Fale com o consultor Bernardo Neto, pelo DDD 21 9835 88165 ou DDD 21 96 53 22 494. Assim Saúde tem um plano especial que cabe no seu bolso, plano familiar, e você ainda concorre a R$100 mil todo mês. Então, vamos trocar aqui de assunto? Olha só, Flamengo e Red Bull Bragantino tinham uma boa relação até alguns dias atrás, até o final do ano passado, né? Mas a postura irredutível do Bragantino irritou aí o Flamengo e abalou a relação comercial entre os clubes. Natan, Matheus Gonçalves e Fabrício Bruno são exemplos de negociações vantajosas para as duas partes nos últimos anos, né? Determinado a contratar o zagueiro Léo Ortiz, o Flamengo está extremamente incomodado com a postura do Bragantino na negociação. A questão central é que os paulistas aceitam vendê-lo por 6,5 milhões de euros para clubes do exterior, mas sobem o valor quando o Flamengo está do outro lado da mesa. Durante as conversas, chegou aí a pedir até entre 10 e 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, né? Então, o atleta, né, como eu já falei, Léo Ortiz está chateado, o representante dele também está muito chateado, porque já tinha sido feita a promessa de que haveria negociação, que a transação iria ser feita com o Flamengo foi lá, conversou com o atleta, ofereceu, mostrou para ele o projeto, ele aceitou os termos de contrato, tempo de contrato, salário, o atleta aceitou tudo, só faltava aí acertar com o Red Bull Bragantino, mas o Bragantino engrossou o caldo aqui, ó. A negociação de maior sucesso envolveu o zagueiro em março de 2021, que no caso aí foi o Fabrício Bruno, que era parceiro de zaga de Léo Ortiz. O Flamengo tentou aí trazer esse jogador e, pelo jeito, não vai conseguir. O Red Bull Bragantino está irredutível. Outra coisa que eu vou falar, sou flamenguista, mas eu trago sempre notícias para vocês. Se vocês pegarem vídeos anteriores meus, vocês vão ver que eu já falei sobre isso. O Flamengo havia dito no final do ano passado, Fabrício Bruno demonstrou o interesse dele de ir para a Europa. E o Flamengo disse que não tem interesse de vender o atleta e que dificultaria ao máximo a saída do atleta do clube. É o mesmo que o Red Bull Bragantino está fazendo agora. O Bragantino não quer liberar o jogador, o Bragantino quer continuar com o jogador
no seu elenco, o jogador é capitão do Bragantino e ele não quer liberar. O mesmo Flamengo falou para Fabrício Bruno no final do ano passado. Então, Flamengo provando do seu próprio remédio. E eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Que Deus conforte os corações dos familiares, parentes, amigos e fãs de Mário Jorge Lobo Zagallo, o eterno Zagallo. Saudações.